Às vezes, a vida nos coloca em caminhos de humilhação para nos preparar para um destino maior. Naquela casa de luxo, eu era invisível para todos, exceto para ele. Olá, meus queridos. Aqui é a Matilda, hoje com 81 anos, mas com o coração ainda cheio de histórias para contar. Antes de começar essa história que mudou minha vida completamente, queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde está assistindo. É sempre uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Vou contar para vocês hoje como saí da pobreza e da humilhação para encontrar um amor verdadeiro quando tudo parecia perdido. Essa história começa em 1963, quando eu tinha apenas 19 anos, uma menina do interior que chegou na capital com uma mala de papelão e muitos sonhos. Nasci numa cidadezinha do interior, onde meu pai trabalhava na roça e minha mãe lavava roupas para fora. Éramos 7 irmãos, e eu, sendo a mais velha, tinha que ajudar a cuidar de todos. Estudei só até a 4ª série porque precisava trabalhar. Quando minha mãe adoeceu com reumatismo, a situação ficou desesperadora. Os remédios eram caros e o dinheiro que meu pai ganhava mal dava para a comida. Foi aí que decidi vir para a capital. Uma vizinha nossa conhecia uma família rica que estava precisando de empregada doméstica. Peguei o ônibus com o dinheiro que juntei, vendendo doces na porta da igreja, e cheguei na rodoviária sem conhecer ninguém, tremendo de medo. A casa onde fui trabalhar parecia um palácio para mim. Ficava num bairro elegante, com jardins imensos e móveis que eu tinha medo até de limpar, de tão caros que pareciam. A dona da casa, Amanda, era uma mulher bonita, sempre bem vestida, com joias reluzentes e um perfume forte que eu sentia de longe. O marido dela, Dr. Pietro, era médico de um hospital importante. Ele tinha 35 anos na época, sempre sério, sempre ocupado. Quase não o via. Logo no primeiro dia, Amanda deixou claro como seriam as coisas. Aqui você acorda às 5 da manhã, prepara o café, limpa toda a casa, lava e passa as roupas, faz o almoço e o jantar. Seu dia termina quando eu disser que terminou. Meu quartinho ficava nos fundos da casa, um cubículo sem janelas com uma cama pequena e um armário velho. Mas para mim, que dividia um colchão com 3 irmãs, até aquilo parecia um luxo. As humilhações começaram logo no segundo dia. Quebrei sem querer um copo de cristal enquanto lavava a louça. Amanda entrou na cozinha ao ouvir o barulho e começou a gritar comigo. "Sua estúpida! Esse copo custou mais do que você vale! Vou descontar do seu salário!" E assim foi. Cada pequeno erro era motivo para gritos, insultos, olhares de desprezo. Ela me chamava de burra, selvagem do interior, mãos de porco. Quando havia visitas em casa, Amanda se transformava. Sorria para mim, falava com voz doce. "Matilda, querida, traga mais café para os convidados." As visitas comentavam: "Que sorte a sua ter uma empregada tão jovem e prestativa." E ela respondia: "Sim, a Matilda é como uma filha para mim. Até pago para ela estudar." Era tudo mentira. Assim que as visitas iam embora, voltava a me tratar como lixo. O Dr. Pietro quase não ficava em casa. Saía cedo para o hospital e voltava tarde da noite. Nos domingos, às vezes o via no jardim, lendo jornal ou livros de medicina. Ele sempre me cumprimentava com educação, perguntava se eu estava bem, mas eram conversas rápidas. Amanda não gostava que ele falasse comigo. Uma vez, ouvi ela dizer a ele: "Não dê confiança para as empregadas, ela vai achar que pode se aproveitar." Os meses foram passando. Todo mês eu enviava dinheiro para minha família no interior. Não era muito, mas ajudava a comprar os remédios da minha mãe. Eu economizava cada centavo, não comprava roupas, não saía para passear, não tinha folgas. Meu único momento de alegria era quando recebia as cartas da minha mãe, contando que estava melhorando graças aos remédios que meu dinheiro ajudava a comprar. Mas algo começou a me incomodar. Minha prima Lourdes também trabalhava como empregada doméstica em outra casa no mesmo bairro. Um domingo, nos encontramos na missa e ela me contou quanto ganhava. Era quase o dobro do meu salário, mesmo trabalhando menos horas que eu. Fiquei confusa. Será que eu valia tão pouco assim?
Ou será que Amanda estava me pagando menos do que deveria? A resposta veio numa terça-feira de chuva forte. Eu estava limpando o escritório do Dr. Pietro, um cômodo onde eu raramente entrava porque Amanda dizia que tinha documentos importantes. Enquanto tirava o pó das estantes, derrubei sem querer uma pasta cheia de papéis. Ao recolher os documentos espalhados, um recibo chamou minha atenção. Tinha meu nome escrito nele com um valor, exatamente o dobro do que eu recebia todo mês. Meu coração disparou. Não queria acreditar no que via. Seria possível que o Dr. Pietro deixasse um valor para mim e Amanda me desse apenas a metade? Guardei o recibo no lugar e continuei trabalhando, mas aquele papel não saía da minha cabeça. Na semana seguinte, confirmei minhas suspeitas. De manhã cedo, enquanto servia o café, vi o Dr. Pietro entregar um envelope para Amanda e dizer claramente: "Aqui está o pagamento da Matilda, como sempre." Amanda pegou o envelope e o guardou na bolsa, sem dizer nada. Naquela noite, ela me entregou meu pagamento, metade do valor que estava no recibo que eu tinha visto. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quartinho, fazendo contas. Em 8 meses trabalhando naquela casa, quanto dinheiro tinha sido roubado de mim? Era o suficiente para comprar muitos remédios para minha mãe, talvez até para pagar um médico melhor. Pensei na minha família passando necessidade enquanto Amanda usava meu dinheiro para comprar mais joias, mais perfumes caros. Mas o que eu podia fazer? Se reclamasse, Amanda me mandaria embora na mesma hora. Eu não tinha para onde ir, não conhecia ninguém na cidade grande. E minha família dependia do pouco dinheiro que eu conseguia mandar. Passei semanas em agonia, sem saber como agir. Foi então que aconteceu algo inesperado. Numa manhã de domingo, Amanda saiu para visitar a irmã em outra cidade. Ficaria fora o dia todo. O Dr. Pietro estava em casa, algo raro. Ele estava no jardim, como sempre, lendo seus livros. Eu servi o café dele, tremendo de nervoso. Ele deve ter notado algo estranho, porque perguntou: "Está tudo bem, Matilda? Você parece preocupada." Naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Todas as humilhações, todo o cansaço, toda a injustiça. Comecei a chorar sem conseguir me controlar. O Dr. Pietro ficou assustado, me ofereceu um lenço, pediu que eu me sentasse ao lado dele no banco do jardim. "Me desculpe, doutor", eu disse entre soluços. "Não queria incomodar o senhor." "Você não está me incomodando, Matilda. Diga o que está acontecendo." Ele respondeu com uma voz calma que eu nunca tinha ouvido antes. E então, tremendo de medo, contei tudo. Sobre as humilhações diárias, sobre como Amanda me tratava quando ele não estava em casa e, finalmente, sobre o dinheiro. Mostrei a ele quanto eu recebia e disse o valor que tinha visto no recibo. Eu esperava que ele ficasse bravo, que não acreditasse em mim, que me demitisse na hora. Mas, para minha surpresa, Dr. Pietro não pareceu surpreso. Ele suspirou profundamente e disse algo que nunca esqueci. "Eu já desconfiava das maldades dela, não só com você, Matilda, mas com outras pessoas também." Ele me explicou que seu casamento com Amanda já não ia bem há muito tempo, que ela tinha mudado, se tornado uma pessoa amarga, interesseira, que ele ficava no hospital até tarde, não só pelo trabalho, mas também para evitar conflitos em casa. E então, ele fez algo que mudou minha vida. Abriu a carteira, tirou dinheiro e me entregou. "Isso é o que você deveria ter recebido este mês. De agora em diante, eu mesmo farei seu pagamento." Aquele foi o início de uma grande mudança. Nas semanas seguintes, o Dr. Pietro começou a chegar mais cedo em casa. Percebi que ele observava como Amanda me tratava e às vezes intervinha quando ela gritava comigo. Amanda não gostava nada disso. Os dois discutiam quando achavam que eu não estava ouvindo. Eu não sabia então, mas aquela conversa no jardim tinha sido o começo de uma história que mudaria completamente o rumo da minha vida. Nunca esquecerei aquela quinta-feira chuvosa de setembro de 1963. O céu parecia desabar sobre a cidade, com trovões tão fortes que faziam as janelas da mansão tremerem. Eu estava na cozinha preparando um ensopado para o jantar, quando ouvi o barulho do carro do Dr. Pietro chegando.
Achei estranho, pois ainda eram 4 da tarde e ele nunca voltava antes das 8. Sequei as mãos no avental e fui até a porta da cozinha. De lá, podia ver parte da sala. Amanda não esperava que o marido chegasse tão cedo. Ela estava no sofá com um homem que eu já tinha visto antes, o sócio do Dr. Pietro, na clínica. Estavam abraçados, bebendo champanhe nas taças de cristal que eu só podia tocar usando luvas. O que aconteceu depois foi como uma cena de filme. O Dr. Pietro entrou encharcado pela chuva e ficou parado na porta da sala, olhando para os dois. Amanda deu um grito e derrubou a taça no tapete persa que eu tinha acabado de limpar. O homem se levantou num pulo, ajeitando a gravata desalinhada. "Pietro, o que faz em casa a esta hora?" Amanda perguntou, tentando parecer normal, como se não estivesse acontecendo nada. Dr. Pietro não gritou, não quebrou nada, não partiu para cima do homem como eu imaginaria. Ele apenas disse, com uma voz tão fria que me arrepiou: "Há quanto tempo, Amanda? Há quanto tempo você me faz de idiota?" O homem tentou falar algo sobre "não é o que parece" e podemos explicar, mas o Dr. Pietro ergueu a mão, pedindo silêncio. "Carlos, você era meu amigo. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Amanhã conversaremos na clínica sobre a dissolução da nossa sociedade." Carlos, o sócio, saiu cabisbaixo, passando ao meu lado sem me notar. Voltei para a cozinha, fingindo que não tinha visto nada, mas podia ouvir a discussão na sala. Amanda gritava, acusava o Dr. Pietro de negligência, de só pensar no trabalho, de não lhe dar atenção. Ele respondia com calma, como se já esperasse por tudo aquilo. "Quero o divórcio, Amanda", ouvi ele dizer finalmente. "Divórcio? Você está louco? O que as pessoas vão dizer? Pensa na sua reputação." "Não me importo mais com o que vão dizer. Estou cansado de viver uma mentira." O que aconteceu em seguida foi um turbilhão. Amanda subiu as escadas batendo os pés e logo voltou arrastando 2 malas grandes. Abriu gavetas, armários, pegou joias, roupas, objetos de valor. Em momento algum, Dr. Pietro tentou impedi-la. Ela passou pela cozinha como um furacão, me encarou com ódio e disse: "Isso é culpa sua, sua caipira intrometida. Sei que você andou falando mal de mim para o Pietro." Fiquei paralisada, a colher de pau ainda na mão, o ensopado borbulhando no fogão. Antes que eu pudesse responder, Dr. Pietro apareceu na porta da cozinha. "Deixe a Matilda em paz, Amanda. Ela não tem nada a ver com isso. A culpa é toda sua." Amanda deu uma risada amarga. "Você vai se arrepender, Pietro. Vou tirar tudo o que puder de você." E saiu, batendo a porta com tanta força que um dos vidros da janela rachou. Ficamos eu e o Dr. Pietro na cozinha, em silêncio, apenas o som da chuva e do ensopado no fogão. Ele parecia exausto, envelhecido 10 anos em 1 hora. "Me desculpe pelo que aconteceu, Matilda", ele disse finalmente. "Amanda não devia ter falado com você daquele jeito." "Não precisa se desculpar, doutor. O senhor não fez nada de errado. Vou para o meu escritório. Não estou com fome. Não se preocupe com o jantar." Naquela noite, deitada na minha cama estreita, fiquei pensando no que aconteceria comigo. Com Amanda fora da casa, será que o Dr. Pietro ainda precisaria de uma empregada? Eu não tinha para onde ir. Todo o meu pequeno salário ia para minha família no interior. Não tinha economias, não conhecia ninguém na cidade grande que pudesse me ajudar. Os dias seguintes foram estranhos. A casa, antes tão cheia de ordens e gritos de Amanda, agora estava silenciosa. Dr. Pietro saía cedo e voltava tarde, como sempre. Eu continuava fazendo meu trabalho, limpando, cozinhando, mantendo tudo em ordem. Às vezes cruzava com ele nos corredores e ele sempre tinha um sorriso educado. Perguntava se eu precisava de algo, se estava tudo bem. 1 semana depois da tempestade, recebi meu pagamento, o valor completo, sem os descontos que Amanda fazia. Junto com o dinheiro, um bilhete do Dr. Pietro. Obrigado por seu trabalho e dedicação. Enviei quase todo o dinheiro para minha família, guardando apenas o suficiente para comprar um vestido simples. Não tinha roupas decentes além do uniforme de empregada. No domingo, meu dia de folga, vesti o vestido novo e fui à missa. Rezei muito,
pedindo a Deus que não me deixasse perder o emprego. Na terceira semana após a partida de Amanda, Dr. Pietro me chamou ao seu escritório. Meu coração quase saiu pela boca. É agora, pensei. Ele vai me dispensar. Entrei tremendo no escritório. Era um cômodo bonito, com estantes cheias de livros de medicina, um grande mapa na parede, uma escrivaninha de madeira escura. Dr. Pietro estava sentado, olhando alguns papéis. Ele ergueu os olhos quando entrei e sorriu. Sente-se, Matilda, por favor. Sentei na ponta da cadeira, as mãos suando, o coração disparado. Você deve estar se perguntando o que vai acontecer com seu emprego, não é? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça, sem conseguir falar. Bem, eu tenho uma proposta para você. Estou abrindo uma clínica popular no bairro Operário. Nada luxuoso, mas um lugar onde as pessoas possam receber atendimento médico digno, mesmo sem ter muito dinheiro. Preciso de alguém de confiança para me ajudar lá. Alguém para organizar os prontuários, marcar consultas, receber os pacientes. Você aceitaria trabalhar comigo? Fiquei tão surpresa que não consegui responder de imediato. Trabalhar numa clínica? Eu, que mal sabia ler e escrever direito? Que nunca tinha feito nada além de trabalho doméstico? Mas, doutor, eu não sei se sou capaz. Nunca trabalhei num lugar assim. Você é inteligente, Matilda. Aprende rápido. E tem algo que não se ensina. Tem bondade no coração. Os pacientes vão gostar de você. Ainda hesitante, perguntei. E quem vai cuidar da casa do senhor? Vou vender esta casa. É grande demais para mim sozinho e tem muitas lembranças que prefiro deixar para trás. Vou me mudar para um apartamento perto da clínica. Não pensei duas vezes. Aceito, Dr. Pietro. Muito obrigada pela oportunidade. 2 semanas depois, comecei meu novo trabalho na clínica do Dr. Pietro. Era um prédio pequeno, mas limpo e organizado, numa rua movimentada do bairro Operário. Tinha uma sala de espera, 2 consultórios, uma sala de procedimentos e um pequeno escritório. Nos primeiros dias, me senti completamente perdida. Havia tantas coisas para aprender. Os nomes dos medicamentos, como preencher os formulários, como usar o telefone para marcar consultas. Mas Dr. Pietro tinha razão, eu aprendia rápido. E adorava ver o sorriso no rosto das pessoas quando saíam do consultório, aliviadas por terem recebido atendimento. A maioria dos pacientes era gente simples como eu. Operários das fábricas próximas, donas de casa, crianças das escolas públicas. Muitos não tinham dinheiro para pagar a consulta. Dr. Pietro nunca mandava ninguém embora. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, recebe o atendimento do mesmo jeito, ele dizia. Nos meses seguintes, algo começou a mudar entre nós. Já não era mais a relação entre patrão e empregada. Trabalhávamos lado a lado, como uma equipe. Dr. Pietro me ensinava coisas sobre medicina, me emprestava livros, me incentivou a estudar à noite para completar meus estudos. Numa manhã de muito movimento na clínica, uma senhora idosa passou mal na sala de espera. Dr. Pietro estava atendendo uma emergência no outro consultório. Sem pensar 2 vezes, ajudei a senhora a se deitar, afrouxei suas roupas, coloquei uma compressa fria em sua testa, coisas que tinha visto Dr. Pietro fazer com outros pacientes. Quando ele chegou, elogiou minha iniciativa. Você tem vocação para cuidar das pessoas, Matilda. Ele disse com um sorriso que fez meu coração acelerar de um jeito diferente. Foi naquele momento que percebi. Estava me apaixonando pelo Dr. Pietro. E isso me assustou. O que as pessoas diriam? Uma ex-empregada doméstica, sem estudo, sem família importante, apaixonada por um médico respeitado? Era loucura. Tentei esconder meus sentimentos o melhor que pude. Concentrei-me no trabalho, nos estudos noturnos, nas cartas que escrevia para minha família contando sobre minha nova vida. Mas às vezes, pegava Dr. Pietro me olhando de um jeito diferente, com um brilho nos olhos que me fazia corar. Uma noite, depois de fechar a clínica, estávamos organizando alguns prontuários. Chovia lá fora, uma chuva fina e constante. Dr. Pietro me ofereceu uma carona até minha pensão. Eu agora alugava um quarto numa pensão familiar perto da clínica. No carro, conversamos sobre o dia,
sobre os pacientes, sobre meus estudos. De repente, ele parou o carro numa rua tranquila, desligou o motor e virou-se para mim. Matilda, preciso te dizer uma coisa. Algo que venho sentindo há meses, mas não tive coragem de falar. Meu coração disparou. Será que ele ia me dizer que precisava reduzir meu salário? Que ia fechar a clínica? Que eu não estava fazendo um bom trabalho? Eu me apaixonei por você. As palavras ficaram no ar, como se o tempo tivesse parado. A chuva batia no teto do carro, ritmada como meu coração acelerado. Não consegui dizer nada. Sei que deve parecer loucura, ele continuou. Sei que sou mais velho, que venho de um casamento fracassado, que as pessoas vão falar. Mas não posso mais esconder o que sinto. Você trouxe luz para minha vida, Matilda. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de uma felicidade que eu nunca tinha sentido antes. Eu também me apaixonei pelo senhor, Dr. Pietro, mas tinha tanto medo de dizer. Não me chame mais de doutor, nem de senhor. Apenas Pietro. Naquela noite, sob a chuva fina de São Paulo, trocamos nosso primeiro beijo. Um beijo tímido, delicado, que marcou o início de uma nova fase da minha vida. Uma fase que eu, menina pobre do interior, jamais imaginei viver. Nosso namoro começou discreto, quase em segredo. Pietro me levava para casa todas as noites depois do trabalho na clínica. E às vezes saíamos para jantar em pequenos restaurantes longe do centro, onde ninguém o conhecia. Nos finais de semana, passeávamos no parque, íamos ao cinema ou simplesmente ficávamos conversando por horas no apartamento dele. Ele me contava sobre seus sonhos de expandir a clínica, de poder atender mais pessoas carentes. Eu lhe falava da minha infância no interior, das dificuldades, mas também das alegrias simples que tinha vivido. Mas a felicidade raramente vem sem obstáculos. Logo começaram os cochichos, os olhares tortos, os comentários maldosos. São Paulo era uma cidade grande, mas o mundo da medicina era pequeno. As pessoas falavam: o Dr. Pietro está namorando a empregadinha. Deve ser interesse no dinheiro dele. Ela armou tudo isso desde o começo. Um dia, uma ex-paciente de Amanda entrou na clínica e me reconheceu. Não é você a empregada que trabalhava na casa do Dr. Pietro? O que faz aqui, atrás do balcão? Agora entendo por que o casamento acabou. Voltei para casa chorando naquele dia. Pietro tentou me consolar, dizendo que não devíamos nos importar com o que os outros pensavam. Mas era difícil. Eu me sentia diminuída, como se não fosse digna de estar ao lado dele. Talvez devêssemos nos afastar um pouco, sugeri entre lágrimas. As pessoas estão falando mal de você por minha causa. Pietro segurou minhas mãos com firmeza. Não vou deixar que o preconceito das pessoas destrua o que temos, Matilda. Eles não sabem nada sobre nós, sobre o que sentimos um pelo outro. Se eu me importasse com o que dizem, nunca teria aberto esta clínica no bairro Operário. Em março de 1964, recebi uma carta do interior que mudou tudo. Minha mãe estava muito pior da doença, precisava de uma cirurgia cara. Meu pai pedia ajuda, desesperado. O dinheiro que eu enviava todo mês já não era suficiente. Mostrei a carta a Pietro sem saber o que fazer. Sem hesitar, ele disse: vamos trazê-la para São Paulo. Posso conseguir que um especialista a examine aqui. Talvez não seja necessária a cirurgia. 2 semanas depois, minha mãe chegou, trazida por meu pai. Era a primeira vez que eles saíam da cidadezinha onde viviam. Estavam assustados com a cidade grande, com os prédios altos, com o barulho constante. Minha mãe, magra e pálida, mal conseguia andar direito por causa das dores nas juntas. Pietro os recebeu como se fossem da família. Levou minha mãe ao especialista, um amigo dos tempos de faculdade que confirmou que a cirurgia não era necessária. Com o tratamento certo, ela poderia melhorar muito. Pietro pagou todos os medicamentos, todos os exames. Meu pai, um homem simples que nunca tinha apertado a mão de um doutor antes, não sabia como agradecer. Uma noite, enquanto minha mãe descansava no quarto de hóspedes do apartamento de Pietro, meu pai me chamou para a varanda. Filha, esse doutor gosta mesmo de você? Sim, pai.
Ele me ama de verdade. E você, gosta dele? Mais do que tudo nessa vida. Meu pai ficou em silêncio por um momento, olhando as luzes da cidade. Sua mãe e eu nos preocupamos quando soubemos que você estava com um homem mais velho, um doutor da cidade grande. Achamos que podia estar sendo enganada, mas vendo como ele te trata, como olha para você, é um homem bom. Tem nossa bênção. Aquelas palavras significaram o mundo para mim. Meus pais, que tinham vivido uma vida simples, mas honesta, aprovavam meu relacionamento com Pietro. Não se importavam que ele fosse mais velho, que fosse de outra classe social. Viam apenas o amor que tínhamos um pelo outro. Quando voltaram para o interior, um mês depois, minha mãe já estava muito melhor. Pietro fez questão de providenciar uma reserva de medicamentos para 6 meses e de entrar em contato com um médico da cidade vizinha que poderia acompanhá-la. Aquela visita dos meus pais mudou algo em Pietro. Uma noite, voltando da clínica, ele estava pensativo. Parou o carro em frente à mesma pracinha onde havíamos trocado nosso primeiro beijo. Matilda, esses dias com seus pais me fizeram pensar muito. Sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Meu coração acelerou. Ele parecia nervoso, algo raro para alguém sempre tão seguro de si. Sei que não temos nenhum ano juntos. Sei que as pessoas vão falar ainda mais, mas não quero esperar. Ele tirou uma caixinha do bolso do paletó. Quer se casar comigo? O anel era simples, uma única pedra pequena que brilhava à luz do poste. Não era nada comparado às joias enormes que Amanda usava, mas para mim era o objeto mais precioso do mundo. Sim, respondi, com lágrimas nos olhos. Sim, quero me casar com você. Decidimos por uma cerimônia simples, apenas com familiares e amigos próximos. Mas quando começamos a organizar, percebi que Pietro tinha muito mais amigos próximos do que imaginava. Colegas médicos, pacientes antigos que se tornaram amigos, pessoas que ele tinha ajudado ao longo dos anos. De meu lado, apenas meus pais e 2 irmãos que puderam vir do interior. O casamento foi marcado para junho de 1965. Faltando 2 semanas para a cerimônia, algo inesperado aconteceu. Uma tarde, estava sozinha na clínica, organizando os prontuários, quando a porta se abriu. Era Amanda. Não a via desde aquela noite de tempestade, quando saiu da casa levando malas e joias. Estava diferente. As roupas, antes sempre elegantes e caras, pareciam gastas. O cabelo, antes perfeitamente arrumado, estava simples, sem o penteado elaborado. Mas o olhar era o mesmo, frio, calculista. Então é verdade, ela disse, entrando sem ser convidada. Você conseguiu o que queria. Vai se casar com ele. Respirei fundo, tentando manter a calma. O que deseja, dona Amanda? O Dr. Pietro não está aqui agora. Não vim falar com ele. Vim falar com você. Ela se aproximou do balcão onde eu estava. Acha mesmo que vai ser feliz? Que as pessoas vão te aceitar? Que vai conseguir fazer parte do mundo dele? Você não passa de uma caipira sem educação, uma empregadinha que deu o golpe do baú. Suas palavras doíam como facadas. Eram os mesmos medos que eu tinha, as mesmas inseguranças que me assombravam nas noites de insônia. A senhora está enganada, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. O que temos é amor verdadeiro. Algo que a senhora nunca deu a ele. Amanda deu uma risada amarga. Amor? Pietro não sabe o que é isso. Ele só está com você porque sente pena. Porque você é um projeto de caridade para ele, assim como essa clínica neste bairro miserável. Senti as lágrimas querendo vir, mas não ia chorar na frente dela. Não ia dar esse gosto. Se era só isso que a senhora veio dizer, peço que se retire. Temos pacientes chegando. Ela me encarou por um momento, depois deu de ombros. Você vai se arrepender, Matilda. E quando isso acontecer, quando ele se cansar de você, lembre-se que eu avisei. E saiu, batendo a porta com força, assim como tinha feito naquela noite de tempestade. Quando Pietro chegou, tentei agir normalmente, mas ele me conhecia bem demais. O que aconteceu? Você está pálida. Contei sobre a visita de Amanda.
Ele ouviu em silêncio, o rosto endurecendo à medida que eu falava. Sinto muito que você tenha passado por isso, Matilda. Amanda sempre foi mestra em ferir as pessoas com palavras. E se ela estiver certa? Perguntei em voz baixa. E se um dia você se cansar de mim? Se perceber que não pertenço ao seu mundo? Pietro me abraçou forte. Meu mundo é onde você está, Matilda. Não existem dois mundos separados. E o único projeto de caridade aqui é esta clínica, que é tanto sua quanto minha. Você conquistou seu espaço aqui com trabalho, com dedicação. Os pacientes te adoram. Alguns vêm aqui mais para conversar com você do que para me ver. Aquela noite, Pietro me levou para jantar num restaurante elegante no centro da cidade. Era o tipo de lugar onde eu antes só entraria como empregada. Percebi os olhares dos outros clientes, os cochichos. Pietro apertou minha mão sobre a mesa. Vamos enfrentar isso juntos, sempre. Os olhares, os comentários. Não vou deixar que nos afetem. E foi assim até o dia do casamento. Uma cerimônia simples na pequena igreja do bairro, decorada com flores do campo que me lembravam minha cidade natal. Meu vestido não era luxuoso, mas era o mais bonito que já tinha usado. Meu pai, com seu único terno, me levou até o altar onde Pietro me esperava, sorrindo como nunca. Entre os convidados, vi alguns rostos que demonstravam desaprovação. Colegas médicos de Pietro que não entendiam sua escolha. Mas vi também muitos sorrisos sinceros. Os pacientes da clínica que fizeram questão de estar presentes. Pessoas simples que viam em nossa união uma história de amor verdadeiro, não um golpe do baú, como muitos diziam. Na festa depois da cerimônia, uma pequena recepção no salão paroquial, Pietro me surpreendeu com um anúncio. Quero agradecer a todos por estarem aqui neste dia tão especial para nós. E quero compartilhar uma novidade. A partir de hoje, nossa clínica terá um novo nome. Clínica Santa Matilda, em homenagem à minha esposa, que transformou não apenas a vida dos nossos pacientes, mas a minha própria vida. Houve aplausos, abraços, felicitações. Chorei de emoção, sem conseguir acreditar que aquilo tudo estava realmente acontecendo comigo, Matilda, a menina pobre do interior que tinha chegado à cidade grande com uma mala de papelão e sonhos pequenos. Nossa lua de mel foi uma semana em uma pousada simples no litoral. Pela primeira vez na vida, vi o mar. Pietro riu da minha expressão maravilhada quando pisei na areia, quando senti a água salgada nos pés. Vou te mostrar o mundo todo, Matilda. Isso é só o começo. Voltamos para São Paulo e para nossa rotina na clínica, agora como marido e mulher. Mudei-me para o apartamento de Pietro, nosso apartamento. Aos poucos, fui superando a timidez, a sensação de não pertencer. Comecei a receber os colegas médicos de Pietro para jantares, aprendi a me vestir de forma mais elegante sem perder minha essência. E Pietro cumpriu sua promessa. Nunca deixou que os olhares, os comentários, as insinuações nos afetassem. Sempre me apresentava com orgulho. Esta é Matilda, minha esposa e minha parceira na clínica. Um ano após o casamento, formei-me finalmente no curso supletivo. Pietro organizou uma pequena festa surpresa. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu, que tinha parado de estudar na 4ª série para ajudar em casa, agora tinha um diploma. Meus pais, que vieram para a formatura, choraram de orgulho. Viu, filha? Meu pai disse, com os olhos marejados. Eu sempre disse que você ia longe. A vida não era perfeita, claro. Tínhamos nossos desentendimentos, como qualquer casal. Às vezes eu ainda me sentia insegura, principalmente em eventos sociais com os colegas de Pietro. Mas o amor que sentíamos um pelo outro superava qualquer obstáculo. Uma tarde de domingo, estávamos arrumando um quarto vazio do apartamento para transformá-lo em escritório, quando Pietro encontrou uma foto antiga. Era ele e Amanda, no dia do casamento deles, anos atrás. Ela parecia tão diferente naquela época. Ele disse, olhando a foto com uma expressão pensativa. Ou talvez eu que não conseguia enxergar como ela realmente era. Vocês foram felizes alguma vez? Perguntei, sentando-me ao lado dele. No começo, sim. Ou achei que fôssemos. Mas não era um amor verdadeiro, Matilda. Era conveniência, era o que se esperava de nós.
Dois jovens de boas famílias, com boas perspectivas. Nunca tivemos o que eu e você temos. Esta conexão, esta parceria. Pietro guardou a foto numa caixa de recordações. Sabe o que é engraçado? Agradeço todos os dias por Amanda ter sido como foi. Se ela tivesse sido uma boa pessoa, uma boa esposa, eu nunca teria conhecido você. Nunca teria descoberto o que é o amor de verdade. No final de 1966, algo maravilhoso aconteceu em nossa vida. Descobri que estava grávida. Foi uma surpresa completa. Com 22 anos, eu sonhava em ser mãe, mas Pietro e eu nunca tínhamos conversado seriamente sobre ter filhos. Quando o médico confirmou a gravidez, fiquei paralisada, sem saber como Pietro reagiria. Ele já tinha 38 anos, estava focado na clínica. Talvez não quisesse começar uma família naquele momento. Guardei a notícia por 2 dias, ensaiando como contaria. Numa noite de sexta-feira, preparei o jantar favorito dele, risoto de cogumelos com um vinho que tínhamos trazido de nossa lua de mel. Arrumei a mesa com velas, coloquei meu vestido mais bonito. Pietro chegou cansado da clínica, mas sorriu ao ver o jantar especial. Estamos comemorando algo que eu não lembro? Na verdade, sim, respondi, as mãos tremendo enquanto servia o risoto. Somos 3 à mesa hoje. Ele olhou em volta, confuso. 3? Convidou alguém? Não exatamente. Coloquei a mão sobre a barriga ainda lisa. Nosso bebê está aqui. Vamos ser pais, Pietro. O garfo caiu da mão dele, tilintando no prato. Por um segundo terrível, pensei que estava desapontado. Então vi seus olhos marejarem, algo que nunca tinha acontecido antes. Pietro se levantou, contornou a mesa e me abraçou com tanta força que quase perdi o fôlego. Um filho, ele sussurrou, a voz embargada. Vou ser pai. Nós vamos ser pais. A gravidez trouxe mudanças. A clínica estava crescendo, tínhamos mais pacientes do que podíamos atender. Pietro decidiu contratar outro médico, um jovem recém-formado chamado Antônio, filho de imigrantes italianos, que compartilhava nossa visão de atender pessoas necessitadas. Também contratamos 2 enfermeiras e uma recepcionista, já que eu precisaria me afastar quando o bebê nascesse. Nossa vida financeira melhorou. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Pietro não cobrava dos pacientes que não podiam pagar, mas atendia também alguns casos particulares que pagavam bem. Conseguimos comprar um apartamento maior, com 3 quartos, num bairro melhor. Foi nessa época que reencontrei Amanda, pela 2ª vez desde nosso casamento. Estava fazendo compras para o enxoval do bebê numa loja de departamentos quando a vi. Ela era vendedora ali, ajudando uma cliente a escolher um vestido. Seu rosto estava mais envelhecido, os cabelos com alguns fios brancos que antes seriam impensáveis. Amanda sempre tingiu o cabelo meticulosamente. Tentei sair sem ser notada, mas ela me viu. Terminou de atender a cliente e veio em minha direção. Instintivamente, coloquei a mão sobre a barriga, como se protegendo o meu bebê. Matilda, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vejo que conseguiu tudo o que queria. Um marido médico, um bebê a caminho, uma vida confortável. Não foi isso que eu quis, dona Amanda. Aconteceu porque nos amamos. Ela deu de ombros. Como quiser. Diga a Pietro que mandei lembranças. Havia algo triste nela, algo derrotado. A arrogância ainda estava lá, mas era como uma máscara gasta que já não escondia a amargura por trás. Contei a Pietro sobre o encontro quando cheguei em casa. Amanda sempre quis status, dinheiro, posição social, ele comentou. Nunca entendeu que essas coisas não trazem felicidade verdadeira. Espero que um dia ela encontre paz. Em julho de 1967, nasceu nosso primeiro filho, Miguel. Foi um parto difícil, demorado. Pietro ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, me dando força, algo incomum naquela época, quando os maridos geralmente esperavam na sala ao lado. Quando finalmente ouvi o choro do meu bebê, foi como se o mundo parasse por um instante. Pietro o trouxe para meus braços, um pacotinho vermelho e chorão. Ele tem seus olhos, disse Pietro, maravilhado. Miguel mudou completamente nossas vidas.
As noites mal dormidas, as fraldas, as mamadas de madrugada, era cansativo, mas também a experiência mais bonita que já tínhamos vivido. Pietro era um pai presente, algo raro para os homens daquela geração. Quando chegava da clínica, pegava Miguel no colo, cantava para ele, contava histórias, mesmo sabendo que o bebê ainda não entendia nada. Voltei a trabalhar na clínica quando Miguel tinha 6 meses, levando-o comigo. Improvisamos um pequeno berço no escritório e ele ficava lá, observando tudo com seus olhos curiosos, enquanto eu atendia ao telefone, organizava os prontuários, recebia os pacientes. Muitas senhoras idosas que iam se consultar faziam questão de segurar o bebê um pouquinho, de fazer gracinhas para ele, de levar pequenos presentes feitos à mão, meias de lã, touquinhas, cobertores de crochê. Em 1969, a clínica já tinha se transformado. O que começou como um pequeno consultório agora ocupava todo o prédio. Tínhamos 4 médicos, incluindo Pietro, 6 enfermeiras, 2 recepcionistas e eu, que cuidava da administração. Atendíamos centenas de pacientes por semana, muitos gratuitamente. Pietro implementou um sistema onde quem podia pagava um pouco mais para custear o atendimento de quem não podia. Foi também em 1969 que descobri que estava grávida novamente. Dessa vez, a surpresa foi ainda maior. Eram gêmeos. 2 meninas nasceram em fevereiro de 1970, Luísa e Helena. Miguel, com quase 3 anos, ficou enciumado no começo, mas logo se encantou com as irmãzinhas, querendo ajudar a dar mamadeira, a trocar fraldas. Nossa casa ficou pequena de repente. 5 pessoas, brinquedos espalhados por todo lado, choros noturnos em estéreo. Pietro sugeriu comprarmos uma casa com quintal, para as crianças terem espaço para brincar. Mudamos para uma casa ampla num bairro residencial, não muito longe da clínica. Tinha um jardim onde plantamos flores e árvores frutíferas, um balanço que Pietro instalou para Miguel e um cachorro vira-lata que adotamos da rua e chamamos de Caramelo. A década de 1970 foi de muito trabalho e muitas alegrias. A clínica continuou crescendo, se tornando uma referência no bairro e até mesmo na cidade. Pietro era respeitado não apenas por sua competência médica, mas por sua abordagem humanizada. Recusou convites para trabalhar em hospitais de luxo, preferindo ficar onde se sentia útil, onde fazia diferença. Eu concluí um curso técnico em administração hospitalar para gerir melhor a clínica que não parava de crescer. Foi difícil estudar com 3 crianças pequenas, mas Pietro sempre me apoiou, cuidando delas quando eu precisava me dedicar aos livros. As gêmeas, diferentes em tudo, exceto na aparência, eram um desafio constante. Luísa, calma e estudiosa. Helena, aventureira e falante. Em 1975, quando Miguel tinha 8 anos e as gêmeas 5, tivemos uma grande surpresa. Pietro foi diagnosticado com um problema cardíaco. Não era grave, mas exigia cuidados. O médico recomendou que diminuísse o ritmo de trabalho, que delegasse mais responsabilidades. Foi um momento difícil. Pietro amava seu trabalho, vivia para a clínica e para os pacientes. A ideia de reduzir sua carga horária o deixava frustrado. Passamos noites conversando, planejando, reorganizando nossa vida. Talvez seja a hora de expandir a clínica de um modo diferente, sugeri uma noite. Em vez de você atender mais pacientes, podemos treinar mais médicos jovens com nossa filosofia de atendimento. Você pode ser um mentor, um professor para eles. A ideia agradou Pietro. Nos meses seguintes, transformamos parte da clínica em um centro de treinamento para médicos recém-formados. Pietro dava palestras, supervisionava atendimentos, compartilhava sua experiência. Era menos desgastante fisicamente e permitia que seu conhecimento chegasse a ainda mais pessoas. Em 1977, uma tempestade atingiu nosso bairro, causando muitos danos. A clínica foi parcialmente inundada, perdemos equipamentos, medicamentos, prontuários. Foi devastador. Por um momento, achei que Pietro desistiria, que era um sinal para se aposentar. Mas na manhã seguinte à tempestade, mesmo com a clínica ainda alagada, os pacientes começaram a chegar.
Idosos, crianças, mulheres grávidas, pessoas que não tinham para onde ir, que confiavam em nós. Pietro improvisou um consultório na garagem da clínica que estava em um nível mais alto e não tinha sido afetada pela água. Não podemos abandoná-los, Matilda, ele disse, colocando o estetoscópio no pescoço. Eles precisam de nós agora mais do que nunca. Naquela semana, atendemos em condições precárias. A comunidade se mobilizou para ajudar. Pacientes trouxeram comida, voluntários ajudaram a limpar a lama, empresários locais doaram materiais para a reconstrução. Foi comovente ver como a clínica que começamos do zero tinha se tornado tão importante para tantas pessoas. Reconstruímos a clínica maior e melhor. Compramos o terreno ao lado e expandimos, criando mais consultórios, uma pequena enfermaria para observação, uma farmácia comunitária onde medicamentos eram vendidos a preço de custo ou doados para quem não podia pagar. Miguel, nosso filho mais velho, crescia observando tudo isso. Desde pequeno, mostrava interesse pela medicina. Acompanhava Pietro nas consultas, fazia perguntas, lia os livros médicos que encontrava em casa. As gêmeas tinham interesses diferentes. Luísa amava números, administração. Helena era apaixonada por artes, por histórias. Em 1979, Amanda voltou a nossas vidas de um modo inesperado. Ela apareceu na clínica um dia, visivelmente doente. Tinha perdido muito peso, tossia constantemente. Pietro a atendeu imediatamente, diagnosticando um caso grave de pneumonia. Ela precisava de internação, mas não tinha dinheiro para um hospital particular e o sistema público estava sobrecarregado. Ela pode ficar na nossa enfermaria, sugeri, surpreendendo a mim mesma. Temos espaço. Pietro me olhou admirado. Tem certeza? Depois de tudo o que ela fez com você? Você sempre diz que a clínica é para todos que precisam. Ela precisa agora. Amanda ficou internada conosco por 2 semanas. No início, mantinha a antiga arrogância, mas aos poucos foi se rendendo à gentileza com que a tratávamos. Uma noite, quando fui levar seu jantar, ela segurou minha mão. Por que está fazendo isso por mim, Matilda? Eu fui tão cruel com você. Sentei-me ao lado da cama dela. Porque aprendi que guardar rancor só nos envenena, e porque acredito que todas as pessoas merecem uma segunda chance. Quando teve alta, Amanda estava diferente. Mais humilde, mais grata. Descobrimos que ela vivia sozinha, que o dinheiro que levara ao sair do casamento tinha acabado há muito tempo, que trabalhava em empregos temporários para sobreviver. Vocês construíram algo bonito aqui, ela disse ao se despedir. Algo que eu nunca teria feito com Pietro. Eu só pensava em status, em aparências. Vocês pensam em pessoas. Foi a última vez que a vimos. Anos depois, soubemos por um paciente que ela tinha se mudado para o interior, onde trabalhava como cuidadora de idosos. Quem diria que Amanda, que tratava os empregados com tanto desprezo, terminaria cuidando de outras pessoas? Enquanto isso, nossos filhos cresciam. Miguel, cada vez mais determinado a seguir os passos do pai. As gêmeas, desenvolvendo suas próprias personalidades e interesses. Nossa casa era barulhenta, cheia de vida, de risadas, às vezes de discussões, como toda a família. Pietro e eu celebramos 15 anos de casamento em 1980. Fizemos uma pequena festa no jardim de casa, com amigos, familiares, colegas da clínica. Meus pais, agora idosos, vieram do interior. Minha mãe, que Pietro havia ajudado anos atrás, estava bem, graças ao tratamento contínuo que ele garantiu que ela recebesse. Olhe para tudo o que construímos juntos, Matilda. Pietro disse enquanto dançávamos sob as luzes coloridas penduradas nas árvores do jardim. A clínica, nossos filhos, nossa vida, tudo começou naquela tarde de chuva, quando você teve coragem de me contar a verdade sobre Amanda. Às vezes penso que foi o destino, respondi, descansando a cabeça no ombro dele. Que tudo tinha que acontecer exatamente como aconteceu para chegarmos até aqui. Não foi o destino, ele sussurrou em meu ouvido. Foi você, sua coragem, sua bondade, seu coração. Você mudou minha vida, Matilda, e eu agradeço por isso todos os dias. Aquela noite,
olhando para nossa família, para os amigos reunidos, para a vida que construímos juntos, senti uma felicidade que a menina pobre do interior, com uma mala de papelão e sonhos pequenos, jamais poderia imaginar. Uma felicidade que nasceu da dor, da humilhação, das lágrimas escondidas. Uma felicidade que prova que, às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam aos lugares mais belos. Os anos 1980 marcaram uma nova fase em nossas vidas. Miguel, nosso primogênito, entrou para a faculdade de medicina em 1985. Lembro-me do dia em que chegou o resultado do vestibular. Ele iria estudar na mesma universidade onde Pietro se formou. A casa inteira vibrou. Pietro não conseguia conter as lágrimas de orgulho, algo raro para um homem que sempre mantinha a compostura mesmo nas situações mais difíceis. Viu, Matilda? Nosso filho vai ser médico, ele me disse naquela noite, enquanto organizávamos a cozinha após a pequena celebração que fizemos. De uma empregada doméstica e um médico nasceu outro médico. É assim que mudamos o mundo, uma geração de cada vez. As gêmeas, então com 15 anos, seguiam caminhos tão diferentes quanto suas personalidades. Luísa, metódica e organizada, já demonstrava talento para a administração, ajudando-me com as contas da clínica nos fins de semana. Helena, sonhadora e criativa, enchia cadernos com histórias e desenhos, sonhando em ser escritora ou artista, algo que nos preocupava um pouco, confesso, pois parecia um caminho tão incerto. A clínica, agora conhecida em toda São Paulo, tinha se tornado um pequeno hospital comunitário. Tínhamos 20 leitos para internação, uma pequena sala de cirurgia para procedimentos simples, um laboratório básico e atendíamos mais de 200 pacientes por dia. O modelo que Pietro criou, onde quem podia pagar subsidiava o tratamento de quem não podia, inspirou outras iniciativas semelhantes pela cidade. Em 1986, recebemos uma notícia que mudou tudo. Pietro foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. O diagnóstico veio tarde demais. O câncer já estava avançado, espalhado para outros órgãos. Os médicos falaram em meses, talvez um ano com tratamento agressivo. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Pietro, meu companheiro, meu amor, a pessoa que havia transformado minha vida, como eu poderia imaginar o mundo sem ele? Como continuaríamos, eu e os filhos? Como a clínica sobreviveria? Pietro enfrentou o diagnóstico com a mesma dignidade com que encarava tudo na vida. Não quero tratamentos que apenas prolonguem o sofrimento, Matilda. Ele me disse, segurando minhas mãos enquanto eu chorava sem parar. Quero qualidade no tempo que me resta, não quantidade. Quero estar lúcido para me despedir de cada pessoa que amo, para deixar tudo organizado para vocês. Respeitei sua decisão, embora parte de mim quisesse lutar, tentar qualquer tratamento, qualquer possibilidade, por menor que fosse. Miguel, já no 3º ano de medicina, pesquisou tratamentos experimentais, falou com professores, pediu opiniões. Mas todos chegavam à mesma conclusão. O caso era terminal. Decidimos não esconder a situação dos pacientes, dos amigos, da comunidade. A notícia se espalhou rapidamente. Nos meses seguintes, foi comovente ver o carinho que Pietro recebia. Pacientes antigos vinham visitá-lo em casa, traziam comida, orações, palavras de gratidão. Médicos que ele havia treinado assumiram voluntariamente seus turnos na clínica. A comunidade se mobilizou para garantir que seu trabalho continuasse. Pietro usou seus últimos meses para organizar tudo. Atualizou o testamento, garantindo que a clínica continuaria como uma instituição sem fins lucrativos. Preparou Miguel para assumir seu lugar um dia, quando estivesse formado. Conversou longamente com Luísa sobre a administração do hospital. Até mesmo Helena, que parecia tão distante da medicina, recebeu dele a missão de registrar histórias dos pacientes, de manter viva a memória do lugar. Comigo, passou horas relembrando nossa vida juntos, desde aquele primeiro dia em que entrei como empregada em sua casa. Deus age de formas misteriosas, Matilda, ele dizia.
Quem poderia imaginar que a moça tímida que quebrou um copo de cristal no primeiro dia de trabalho se tornaria o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, minha parceira em tudo? Foram meses de despedida lenta, de lágrimas escondidas no banheiro para que ele não me visse fraquejar, de noites segurando sua mão enquanto ele dormia com a respiração cada vez mais difícil. Meses em que nossos filhos amadureceram de repente, assumindo responsabilidades, sendo fortes quando eu não conseguia ser. Pietro faleceu em uma manhã de domingo de 1987, em nossa casa, com todos nós ao seu lado. Tinha 59 anos. Jovem demais, com tanto ainda para viver, para ver, para realizar. Seu funeral foi o maior que o bairro já tinha visto. Centenas de pessoas vieram se despedir, desde médicos renomados que o conheciam dos congressos até pacientes humildes que ele havia atendido décadas atrás. Os meses seguintes foram um desafio imenso. Tinha apenas 43 anos e 3 filhos para criar sozinha. A dor da perda parecia insuportável. Havia momentos em que acordava de manhã e, por um segundo, esquecia que ele não estava mais ali. Esticava o braço para o lado vazio da cama e a realidade me atingia novamente, como um soco, mas não podia me entregar à tristeza. A clínica, agora oficialmente o Hospital Comunitário Dr. Pietro, precisava continuar. Nossos filhos precisavam de mim. E, acima de tudo, não podia desperdiçar tudo o que Pietro e eu havíamos construído juntos. Miguel trancou a faculdade por um semestre para me ajudar na transição. Luísa, com apenas 17 anos, assumiu parte da administração, mostrando uma maturidade impressionante. Helena surpreendeu a todos nós. A menina sonhadora que parecia tão desinteressada nos assuntos práticos começou a visitar os pacientes, ouvir suas histórias, escrever sobre elas. Criou um boletim mensal do hospital com relatos de recuperação, de superação, trazendo um toque humano que cativava a todos. Aos poucos, encontramos um novo ritmo. Contratamos um diretor médico experiente para supervisionar os atendimentos até que Miguel se formasse. Expandi meu papel administrativo, usando tudo o que havia aprendido nos cursos técnicos que fiz ao longo dos anos. E, principalmente, mantive vivo o espírito do hospital. O cuidado com os pacientes, o respeito pelos mais pobres, a qualidade do atendimento independentemente da capacidade de pagamento. Em 1990, 3 anos após a partida de Pietro, Miguel se formou em medicina. Ver meu filho de 23 anos recebendo o diploma, usando um jaleco branco com o nome Dr. Miguel Santoro bordado no bolso, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Pietro estaria tão orgulhoso. Naquela noite, sozinha em meu quarto, conversei com ele como fazia frequentemente, contando sobre a formatura, sobre como nosso filho estava se tornando um médico tão dedicado quanto ele. As gêmeas também encontraram seus caminhos. Luísa formou-se em administração e assumiu oficialmente a direção executiva do hospital. Helena, surpreendendo a todos nós, estudou enfermagem e depois especializou-se em psicologia hospitalar, combinando seu amor pela escrita com o cuidado aos pacientes. Criou um programa de terapia narrativa onde os pacientes contavam suas histórias como parte do processo de cura. O hospital continuou crescendo. Em 1995, expandimos novamente, adquirindo um terreno vizinho e construindo uma nova ala pediátrica. Batizamos de Ala Amanda, um nome que surpreendeu a muitos que conheciam nossa história, mas que fazia sentido para mim. Amanda, com suas crueldades, tinha sido o catalisador de tudo o que aconteceu depois. E nos seus últimos contatos conosco, havia mostrado que as pessoas podem mudar, podem encontrar redenção. Aliás, em 1993, recebemos a notícia de que Amanda havia falecido no interior. Segundo nos contaram, tinha se tornado uma cuidadora respeitada na pequena cidade onde vivia, dedicando seus últimos anos a ajudar idosos carentes. Quem diria que aquela mulher amarga e materialista encontraria paz justamente cuidando dos outros? Nos anos 2000, já avançando na idade, comecei a reduzir meu papel no hospital. Miguel, agora um médico experiente, havia se casado e tinha 2 filhos.
Luísa também era casada e mãe de uma menina. Helena, sempre diferente, optou por não ter filhos, dedicando-se integralmente ao trabalho com os pacientes e à escrita. Publicou 2 livros de contos baseados em histórias do hospital. Meus netos traziam uma alegria especial para minha vida. O mais velho, Pedro, filho de Miguel, desde pequeno dizia que seria médico, como o pai e o avô que não conheceu. A neta mais nova, Sofia, filha de Luísa, me lembrava tanto Helena na infância, sonhadora, criativa, cheia de perguntas sobre o mundo. Em 2010, aos 66 anos, tive um pequeno derrame que me deixou com a fala ligeiramente comprometida e dificuldades de locomoção. Foi um momento difícil. Eu, que sempre fui tão independente, precisando de ajuda para tarefas simples. Mas meus filhos e netos se revezavam nos cuidados comigo, trazendo para minha casa o mesmo amor e dedicação que havíamos levado a tantos pacientes ao longo das décadas. Durante minha recuperação, Helena teve uma ideia que mudou minha vida novamente. Mãe, você deveria registrar sua história. Do início, desde quando chegou à cidade grande como empregada doméstica, até hoje. É uma história incrível de superação, de amor, de transformação. Pode inspirar tantas pessoas. No começo, resisti. Quem se interessaria pela história de uma senhora idosa como eu? Mas Helena insistiu. Comprou um gravador e todas as tardes sentava-se comigo por 1 hora. Eu falava, ela gravava. Depois, transcrevia tudo, organizava e me mostrava para aprovação. O livro Da Cozinha à Direção, A História de Matilda, foi publicado em 2012 pela pequena editora que Helena havia fundado. Para nossa surpresa, a história tocou muitas pessoas. Recebi cartas e e-mails de mulheres que se identificavam com minha jornada, de jovens de origem humilde que encontraram inspiração para seguir seus sonhos, de profissionais de saúde comovidos com a história do hospital. Uma professora de uma escola pública no bairro onde ficava o hospital começou a ler trechos do livro para seus alunos, mostrando que era possível superar as adversidades, que a origem humilde não determinava o destino de ninguém. Fui convidada a visitar a escola. Uma experiência emocionante, ver aquelas crianças, muitas de famílias tão pobres quanto a minha havia sido, ouvindo atentamente minha história. Em 2015, o Hospital Comunitário Dr. Pietro completou 50 anos. Organizamos uma grande celebração, com a presença de autoridades da cidade, ex-pacientes, médicos que haviam trabalhado conosco ao longo das décadas. Miguel, agora diretor médico, fez um discurso emocionante sobre o legado do pai. Luísa apresentou os números impressionantes, mais de 1 milhão de atendimentos ao longo de meio século, milhares de vidas salvas, incontáveis histórias de esperança. Durante a celebração, fui surpreendida com uma homenagem especial. Uma ala recém-reformada do hospital seria batizada com meu nome, Ala Matilda, Cuidado e Compaixão. O prefeito entregou-me uma placa comemorativa, destacando minha contribuição para a saúde pública da cidade. Ao receber a homenagem, não pude evitar as lágrimas. Pensei na menina que cheguei a ser, com uma mala de papelão e sonhos pequenos. Na empregada doméstica que tremia de medo ao quebrar um copo de cristal. Na jovem que descobriu uma traição e teve coragem de contar a verdade. Na mulher que se apaixonou por seu patrão e enfrentou o preconceito da sociedade. Na esposa e mãe que construiu uma família. Na viúva que continuou o legado do marido. Tantas Matildas em uma só vida. Tantas transformações, tantas superações. E tudo começou com uma injustiça. Uma patroa que roubava meu salário. Como o destino é surpreendente. Se Amanda não tivesse sido cruel comigo, se não tivesse me roubado, eu nunca teria criado coragem para falar com Pietro naquela tarde de domingo no jardim. Nunca teríamos nos aproximado, nunca teria nascido nosso amor, nunca teríamos construído o hospital que ajudou tantas pessoas. Hoje, aos 81 anos, sentada aqui contando minha história para vocês, olho para trás e vejo que cada lágrima, cada momento de medo e insegurança, cada obstáculo, tudo valeu a pena. A menina do interior se tornou uma mulher forte,
uma profissional respeitada, uma mãe e avó orgulhosa. A empregada humilhada se tornou diretora de um hospital. A esposa devotada se tornou a guardiã de um legado de amor e cuidado. Se há uma lição que aprendi em toda essa jornada, é que devemos ter coragem. Coragem para enfrentar as injustiças, para seguir nosso coração, para recomeçar quando tudo parece perdido. E principalmente coragem para amar, mesmo quando o mundo diz que não devemos, mesmo quando o preconceito tenta nos diminuir, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Pietro se foi há quase 40 anos, mas continua vivo em cada corredor do hospital, em cada paciente atendido, em cada história de cura e esperança. Continua vivo em Miguel, que herdou sua dedicação à medicina, em Luísa, que herdou seu senso de justiça, em Helena, que herdou sua sensibilidade. E continua vivo em mim, no amor que transformou uma simples empregada doméstica na mulher que estou contando aqui para vocês. A vida nos surpreende de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Uma porta que se fecha, meu salário sendo roubado, pode abrir uma janela para um mundo novo. Uma humilhação pode ser o primeiro passo para uma vida de dignidade. Uma história que começa com lágrimas pode terminar com sorrisos. Esta é minha história. A história de Matilda, a empregada que se tornou muito mais do que sonhava ser. A história de um amor que superou preconceitos e transformou não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. Se você gostou da minha história, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir uma história de superação e esperança. E me conte nos comentários, qual foi a parte que mais tocou seu coração? De onde você está assistindo? Sua companhia significa muito para esta vovó que adora compartilhar suas memórias. Até a próxima história.